Olá pessoal, seguindo a nossa devocional diária, hoje estaremos iniciando a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Antes de mais nada, se você não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca lá o sininho para você poder receber as notificações, porque nós diariamente estamos colocando esses vídeos, dos nossos comentários da nossa devocional. E no final você marca um gostei ou não gostei e compartilha o vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a essa palavra. Também eu te incentivo a estar lendo a Bíblia diariamente conosco, seguindo nessa jornada, de ler 2 capítulos da Bíblia por dia. Isso não leva no máximo 10 minutos, quando leva. Ainda que a palavra de Deus seja agradável, esse tempo é um tempo muito agradável. Eu te incentivo a estar conosco nessa jornada. Você vai aprender da parte do próprio Deus através do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que ministra de Cristo na sua vida. Hoje nós vamos seguindo, 1 Timóteo capítulo 1 e 2. E eu gostaria também que você pudesse comentar lá no vídeo, porque ao final dos capítulos dos livros, a gente vai, se Deus nos dar assim, uma oportunidade de poder fazer um apanhado geral dos comentários, das observações, das dúvidas, e poder fazer isso para cada livro da Bíblia. E algumas deles a gente pode até juntar se forem pequenos. Mas Timóteo era um discípulo que Paulo encontrou quando fez uma viagem e passou por Derbe e Listra. E ele era muito bem conhecido e muito bem recomendado pelos irmãos. E Paulo tomou ele para si e começou a viajar com ele a partir dali. Então, na viagem para Macedônia, que ele foi para Filipos, inclusive a igreja dos Filipenses, depois a igreja dos Tessalonicenses, Timóteo estava com ele. Esta carta que Paulo escreve para Timóteo já me parece ser na segunda passagem de Paulo na Macedônia, Porque Paulo fala, olha, eu estou em Éfeso, isso já tinha se passado, já tinha ido lá na frente, E Paulo envia novamente Timóteo para Macedônia para vir às igrejas, porque ele tinha ouvido que as igrejas da Macedônia Éfeso estava na Grécia, Macedônia também é Grécia, mas era uma linhagem de um povo que era desprezado pelos gregos e só tiveram... Aí tem uma história para contar, Alexandre o Grande, Filipe, o pai de Alexandre o Grande, vem de Filipenses. Então eles dominaram o mundo e o domínio dos macedônios foi tido como domínio grego, porque os gregos foram representados pelos macedônios. Mas havia uma diferença entre os gregos, aqueles gregos raiz, Atenas, Esparta, aquelas coisas raiz dos gregos, um pouco que eles chamavam de segunda classe. E a Macedônia era essa região. E na Macedônia estava Tessalônica, estava Filipos, que é a cidade dos Filipenses, E Paulo manda para a igreja da Macedônia Timóteo, porque ouviu que entre eles estavam entrando pessoas que se arrogavam de ter conhecimento da lei. E Paulo fala, pessoas que começam a discutir genealogias, começam a discutir misticismos. E por que eles gostam disso? Porque isso enche as pessoas de uma sabedoria que elas nem entendem. Ele fala, eles nem entendem, só provovam discussões que não traz edificação nenhuma para com Deus e que se funda na fé. Aí, Paulo fala para Timóteo, tem uma diferença que a gente precisa entender do que se trata a nossa pregação. A nossa admoestação, ele usa essa palavra, admoestação, ou seja, aquilo que a gente exorta, que a gente fala para as pessoas, é o amor. Aí ele fala de 3 características que a nossa admoestação tem que atingir na pessoa. Ou melhor, tem que ser a fonte nossa para levar essa palavra. Porque muitas vezes a gente pode estar incentivado por desejos de fama, estar incentivado por desejos de vaidade intelectual, para querer que as pessoas nos vejam como uma pessoa que conhece a Bíblia e fala, o irmão conhece a Bíblia, o irmão é um profeta, o irmão é um mestre, o irmão é um pastor. Paulo fala, não seja essa motivação. E é claro que as pessoas têm muitas motivações, mas fala, a nossa motivação não é essa. É que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O coração, aí eu vou tentar fazer aqui um paralelo entre o corpo, a alma e espírito. Começando pelo espírito. O coração é a fonte de ligação do espírito, porque ele fala de coisas que não são muitas vezes perceptíveis racionalmente, como é o amor. Coração puro é aquilo que é motivado pelo sacrifício de Cristo. É aquilo que não motiva o teu interesse particular, porque Cristo é o nosso exemplo. E o que motivou Deus a nos salvar foi o sacrifício,
O que ele fez foi o sacrifício. O que motivou Deus, evidentemente, foi o amor. Mas o meio com que Deus usou foi se sacrificar a si mesmo por amor de nós. Então ele se esvaziou, sendo obediente até a morte, e morte em cruz. Então o princípio foi o princípio de sacrifício. Jesus é o nosso exemplo. Então o coração puro é aquele que não está olhando para o seu interesse, mas o interesse de Deus. Em primeiro lugar, a obra de Cristo. A ministração que vem através da sua vida para Cristo e não para você. O segundo ponto que ele fala é uma boa consciência. Quando ele fala de boa consciência, ele fala consciência é aquilo que está no teu interior. É a percepção das coisas que estão que o teu interior tem das coisas. É aquilo que está intimamente em você. Quando Paulo fala sobre comida sacrificada a ídolos, ele está falando muitas vezes sobre a questão da consciência alheia. Você tem que ter cuidado para você não ofender os princípios internos das pessoas. E consciência é isso, é interno. E aí fala, uma boa consciência é aquela que tem uma boa percepção da obra e da lei de Deus que está expressa e manifestada em todo lugar, primeiramente na natureza. Então, em alguns textos, a Bíblia fala assim, homens que perderam a consciência, homens que ficaram escravizados em má consciência. O que é má consciência? É a percepção interna do endurecimento de tal forma do coração que as tuas percepções e as tuas motivações e o teu caráter que está lá dentro, o teu caráter, ele acaba sendo contaminado por filosofias, ideologias, coisas que não procedem de Deus. Eu acho que isso está muito claro hoje em dia, com tantas ideologias, feminismos para cá, ideologia de gênero para lá, empoderamento, essas coisas todas que agridem uma boa consciência quando olha para Deus. Normalmente, quando você se vê diante de Jesus, essas coisas envergonham. A boa consciência é aquela que o teu interior e o teu caráter está alinhado com o que Deus pensa. E ele finalmente fala do corpo, né? É uma fé não fingida. É que as tuas motivações da carne, a forma como você se comporta, como você age, o teu corpo, como você usa este vaso que Deus te dá, depende da sua fé. Por isso que nós não somos escravos do pecado que habita na nossa carne, porque nós cremos em Cristo e entendemos que a nossa vida está escondida com Ele. E tudo que fazemos, quando mortificamos os nossos desejos, quando mortificamos a nossa carne, está baseado na fé que temos em Cristo. Então Paulo fala sobre isso e fala, tem homens na igreja que são irreverentes, subordinados, não andam segundo Deus. A esses homens você não tem que tolerar. Por quê? Porque Timóteo era um enviado pastoral de Paulo para a igreja. Então Paulo estava dando a ele conselhos pastorais, como ele tinha que aconselhar a igreja a se portar. E ele fala, segue o evangelho que eu ensinei a vocês e passei para a igreja. Lembra eles que a mim foi confiado este evangelho. Paulo falando. Da mesma forma, nós temos que olhar para as cartas de Paulo e entender que temos um apóstolo que Deus separou para nós, gentios, que fala, não existe contemporaneidade da Bíblia. A contemporaneidade da Bíblia está nas palavras que Deus reservou a Paulo para nós, gentios. Deus tem a gente pode falar isso com calma, mas Deus tem duas percepções, duas visões muito claras. Uma é a lei que foi entregue para os judeus e a palavra de Cristo, o ministério de Cristo, que inicialmente foi dado aos judeus, separou 12 apóstolos para isso, e depois Deus saca Paulo e fala, você vai ser ministro dos gentios. E Paulo fica de tal forma grato a Deus por isso que ele fala, eu sou o pior dos pecadores, o pior de todos, porque eu persegui esta igreja a qual Deus me deu agora a incumbência de ministrar para ela. E fala, e Deus fez isso pegando o pior de todos, e eu persegui, matei, blasfemei, porque eu era ignorante. Paulo falou, eu era ignorante. Mas eu persegui essa igreja, e Deus me salvou e me trouxe, me colocou num apostolado para esta igreja, para que eu fosse exemplo, que para Deus não tem limite. O pior de todos Deus atinge através de Cristo Jesus e perdoa, e salva e dá graça. Aí Paulo começa a falar no capítulo 2, algo que hoje, nas nossas consciências, muitas vezes endurecidas, e meio que desarrumada, soa muitas vezes como coisas difíceis de entender. Já no capítulo 1 ele fala que os mecanismos que muitas vezes nós consideramos normais, para Deus não são normais. Aí ele fala de imoralidade sexual, homossexualismo, que sodomia é homossexualismo.
porque se você olhar na história de Sodoma, você vai ver que quando os anjos estavam na casa de Ló, Ló chegou e ofereceu as filhas, eles falaram assim, não, nós queremos eles, os homens. Então, sodomia é um sinal de homossexualismo, mas não fica por aí. Fala também de mentiras, fala também de enganos, fala também de ira, animosidade. Então, eu quero que os homens tenham capacidade de levantarem as mãos santas em oração e não em brigas. Então, ele coloca tudo no meu balaio, gente. Não há mais nem menos. Não há um pecado pior ou um pecado melhor. Todos estão debaixo da ira de Deus, se você se deixa levar por esses pecados. E ele fala, eu quero que os homens levantem as mãos santas em todo lugar sem ira nem animosidade. E as mulheres, do mesmo modo, ele fala, elas têm que se comportar com modéstia. E não de forma a aparecer. Não de forma... Ele fala de cabelos frisados, de roupas caras, de joias penduradas. Evidentemente que ele está falando dessa atitude das mulheres quando elas estão falando no termo popular que diz o seguinte, saiu para matar. O termo popular diz que a mulher saiu para, de alguma forma, seduzir alguém. Então ele falou assim, vocês não têm mulheres santas, vocês não têm que se deixar levar por uma vestimenta, por uma postura que cause sedução. Vista-se com modéstia e você precisa ser visto pelas boas obras que você tem. É lógico, evidente, que você, com a mulher, com o seu marido, vão sair para algum evento em que a mulher está ao lado do marido, representa o marido, evidentemente que ela tem que se vestir bem. Mas o que ele fala é que o fundamento não seja um fundamento de sedução como fazem os gentios. É lógico que nós estamos vendo isso. Se eu olhar para as roupas das mulheres hoje em dia à nossa volta, você vai ver a forma como as mulheres se vestem. E eu digo isso para as mulheres com muita tranquilidade. Paulo recomenda isso a Timóteo, pastor da igreja, fala, olha, avisa elas para se vestir com modéstia, porque o que conta para Deus são as boas obras e um coração que faça isso. E ele fala mais ainda, por causa... Aí é um tema que eu não tenho tempo de falar aqui, mas já citei lá em Efésios, quando a Bíblia fala que o casamento é um símbolo entre Cristo e a igreja. E ele fala, cuidado, se as mulheres falarem muito, tiverem autoridade na igreja. Ele não fala nem cuidado, ele fala, eu não permito. Porque da mesma forma que Eva foi enganada por Satanás, Satanás pode tomar ocasião nessas igrejas que têm esse tipo de postura e enganar da mesma forma. Ele fala claramente. E nós precisamos entender de forma espiritual que a relação homem e mulher, principalmente a questão do casamento, é o símbolo entre Cristo e a igreja. Isso não pode ser maculado pelos nossos comportamentos individuais. Lembra no começo que eu falo boa consciência e um coração puro? Um coração que não olha para o meu interesse, mas olha para o interesse de Deus. E se eu, de alguma forma, sou símbolo da relação entre Cristo e a igreja, você não tem lugar de falar, não, eu, símbolo o meu casamento, a minha relação homem e mulher, é o símbolo entre Cristo e a igreja, eu tenho que me portar como tal, levantando as minhas mãos santas, sem ira nem animosidade como homem, amando a mulher, sacrificando por ela, como Cristo fez, e a mulher, de alguma forma, estando submissa ao seu marido, na igreja, se portando de forma silenciosa, e não se metendo em assuntos de autoridade. Evidentemente que nós estamos aqui falando das circunstâncias, e dentro das circunstâncias, a sua consciência pode entender como falar, digerir, e discernir essa situação. Deus abençoe. Eu tenho certeza que terei mais tempo na frente para falar e trabalhar melhor esse assunto. Eu percebo que cada dia que passa eu aumento o tempo. Eu vou tentar reduzir o tempo a 10 minutos. Deus abençoe e possa acrescentar mais essa palavra na vida de vocês.